Esta é a semana do discipulado 1 a 1. É a semana em que a gente prioriza o ensino sobre discipulado. E devemos também priorizar o próprio discipulado, a fim de que todos nós estejamos fazendo discípulos, como Jesus ordenou, e todos nós estejamos sendo discipulados, porque essa é a forma que nós temos de crescer no Senhor. O reino funciona assim, na interdependência. E se você não está discipulando uma pessoa, você não está seguindo o que Jesus ordenou. Se você não está sendo discipulado, você, além de não estar seguindo o que Jesus ordenou, você está levando prejuízo por anos da sua vida. Porque um mundo de coisas que Deus quer fazer chegar a nós, chegam através do discipulado. Porque é no discipulado que o Senhor nos ajuda a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Porque nós não vemos tudo de nós mesmos. Nós, porque aprendemos algumas coisas, começamos a identificar, a visualizar, a reconhecer. Mas, ainda assim, nós precisamos de outros que nos ajudem a ver pontos específicos daquilo que eu erro, daquilo que você erra, daquilo que eu ainda não alcancei, daquilo que você ainda não alcançou. E o discipulado dinamiza, amplia coisas que a gente não vê. Isso funciona em qualquer idade, para qualquer pessoa, em qualquer nível de maturidade. Coisas que a gente passa a ver porque outros estão nos ajudando a ver. E nessa semana do discipulado, a gente tem o foco de levar nossos irmãos e muitas vezes, prioritariamente, levar aqueles que ainda não são convertidos a se tornarem mais semelhantes a Jesus, a se tornarem parecidos com Jesus. E isso é o projeto, esse é o alvo do discipulado. Não ser meu discípulo, mas ajudar o meu irmão a ser discípulo de Jesus. Isso vai trazendo crescimento, maturidade, frutificação para todos. E nessa semana, em que o foco é discipulado, nós estamos estudando sobre o Pai procura adoradores. O que é que Deus procura? Quem é que poderia dizer o que Deus procura? Jesus, o Filho, traz a resposta. O Pai procura pregadores. Não. O Pai procura pastores. Também não. O Pai procura pessoas dedicadas e de excelência. Também não. O Pai procura gente que ora com poder e tem milagres. O Pai não procura isso. O Pai procura adoradores. Por que o Pai procura adoradores e não cantores, e não pregadores, e não oradores, e não crentes assim de excelência? Porque na adoração, eu e você nos quebrantamos diante dele, nos vulnerabilizamos ao seu Espírito e recebemos do caráter, do sopro, do Espírito, dos direcionamentos, dos princípios de Deus. E é literal. Uma pessoa pode ser um profundo teólogo, estudioso do MBA, do doutorado, do divindade, não importa qual nível de estudo, em qual universidade, se ele não é um adorador, ele não tem intimidade com o Pai. Ele pode ter profundo conhecimento do conteúdo teológico, mas o que Deus mais quer de mim e de você é que tenhamos intimidade com o Pai. E quando nós nos aproximamos do altar em adoração, quebrantamento, em rendição, em derramar o coração diante do Senhor, Ele se revela a nós. As sementes que já temos, seja a excelência, seja o conhecimento, elas são maximizadas. E aquilo que não temos, Ele vem e derrama. Então é imprescindível que eu e você nos tornemos adoradores, porque o Pai procura adoradores. Nós estamos nessa lição em dias de celebrar o aniversário da igreja. E lá no início, há 17 anos atrás, o Senhor nos deu um nome, uma forma de nos identificarmos como igreja local, Projeto Adoradores. E muitos não conhecem a história, mas a igreja começou porque no programa de televisão nós alcançávamos muitas pessoas
dessa região em que estamos, ou que sempre estivemos, a região centro-sul, e essas pessoas não eram convertidas, essas pessoas não queriam ir a uma igreja evangélica, e nós começamos uma reunião e começamos a nos reunir como igreja e usamos o nome Projeto Adoradores, que tinha a ver com o programa Adoradores, que era o programa que veiculava toda semana ao vivo na Rede Super. E então as pessoas começaram a vir para a Associação Médica para participarem ao vivo do louvor, da ministração do ensino da palavra. A mesma coisa que eles assistiam ao vivo na televisão, eles vieram no presencial. E assim muitos foram se convertendo. Até hoje nós temos muitos dos irmãos que se converteram lá 17 anos atrás e que estão entre nós. Outros foram para outras igrejas, outras cidades, outros lugares. E o Senhor nos deu muita gente, nós batizamos muita gente até hoje. Isso nos traz muita alegria, porque foi assim que a igreja foi estabelecida na cidade. Com a proclamação do Evangelho, novos convertidos, novos batizados, discipulados, crescendo, e muitos daqueles que nasceram em Jesus lá atrás, há 17 anos atrás, hoje são líderes da igreja. E nós colocamos esse nome, Projeto Adoradores. O programa se chamava Adoradores porque o propósito era, nós queremos estudar como nos tornarmos adoradores de Cristo. E a igreja ficou com esse nome em função de não ter um nome religioso, Igreja Batista, Igreja Metodista, Comunidade Evangélica. E assim nós fomos alcançando as pessoas dessa região da cidade que não iam a uma igreja, mas passaram a ir no nosso auditório, porque era o auditório do programa Adoradores, ou o auditório do Projeto Adoradores. E ficamos com esse nome, Comunidade Cristã Projeto Adoradores. O propósito é que nós nos tornemos mesmo semelhantes a Jesus. E uma das características centrais de Cristo diante do Pai é a adoração. Uma das questões centrais de um discípulo de Jesus diante do Pai é a adoração. Na verdade, os anjos, arcanjos, serafins, querubins, quando foram criados, ao contemplarem Deus pela primeira vez, se prostraram ante a grandeza, a glória. Não havia outra coisa a ser feita senão se prostrar e adorar a majestade. E é o que acontece comigo e com você quando nós começamos a conhecer a Jesus pessoalmente. Nós o admiramos, mais do que isso, nós nos rendemos, nós nos prostramos, então fica fácil entender o seu reino, fica fácil seguir seus princípios, fica fácil obedecer seus mandamentos, por amor, por rendição, e nós derramamos o coração. O adorador é aquele que se expõe no altar de Deus. E esses dias eu estava ouvindo, a Dani me mostrou um vídeo de um irmão chamado Rick Pino. E esse irmão falava de uma forma tão linda, vários aspectos sobre louvor e adoração, e ele disse, o louvor é uma expressão externa, e a adoração é um fogo, um quebrantamento interno. Muito lindo a forma dele expor a diferença entre louvor e adoração. Eu posso louvar muitas pessoas, mas eu preciso conhecer aquela pessoa. E eu, então, publicamente, eu louvo aquela pessoa. E entre todos que são dignos de ser louvados, o que é mais digno de louvor é o Senhor. Porque nele nós vamos encontrar perfeição, plenitude de tudo quanto é atributo digno de ser louvado. Mas adorado, só um. Porque a adoração implica em uma rendição completa do ser. É muito diferente de louvor. O louvor eu o exalto, mas eu não tenho nisso uma necessidade de rendição completa. Embora, quando eu e você começamos a louvar ao Senhor, nós nos rendemos a Ele. Mas a adoração é quando eu e você vamos para diante do Senhor, mesmo que seja num auditório, ou sozinhos no trânsito, ou num lugar secreto, e nós começamos a derramar o nosso coração, contemplando, declarando quem Ele é, como Ele é, seus atributos. E o Espírito vem e nos quebranta, quebranta mesmo, quebranta emocionalmente. Nós choramos, nós nos derramamos, nós nos sensibilizamos ao Senhor e sensibilizados, nós começamos a ouvi-lo, a receber dEle discernimento, revelações, entendimento da sua própria pessoa e também
discernimento do que Ele quer para nós. O Pai procura adoradores não é porque Ele precisa ser adorado, embora Ele queira ser adorado, não porque Ele tem necessidade de elogios, mas porque a adoração gera conexão, espírito a espírito. Eu e você pertencemos ao corpo de Cristo e como discípulos de Jesus, nós somos chamados a sermos adoradores, porque o Pai procura os adoradores, os verdadeiros adoradores. Mas se fazemos parte de uma comunidade que se chama Projeto Adoradores, mais ainda temos todos os dias no nosso próprio nome um desafio, um chamado a nos aprofundarmos diante do Senhor como adoradores, como verdadeiros adoradores. E nessa lição eu quero trazer 3 tópicos específicos sobre a vida de um adorador. Se o Pai procura adoradores, eu quero ser um adorador. E é melhor você e eu nos tornarmos adoradores do Senhor cada dia mais intensos. Porque se o Pai procura, Ele procura por um propósito. E se Ele não me encontrar, provavelmente, o mais certo é que eu estarei fora desse propósito. Então, se o Pai procura é porque Ele tem um propósito. E eu quero fazer parte do propósito eterno de Deus. Então eu quero aprender a caminhar esse trilho do altar, esse trilho de rendição aos pés da cruz, adorando ao Senhor. E eu quero falar, João capítulo 4, traz a história da mulher samaritana. E é nessa história, eu quero pedir que você leia, que Jesus disse, olha, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Jesus está antecipando o que haveria de acontecer, o Espírito Santo seria derramado, e o Espírito de Deus nos leva, em espírito e em verdade, a adorá-lo em qualquer lugar, de incontáveis formas. Nós adoramos ao Senhor com música, mas adoramos ao Senhor muito mais com o coração. Então a música precisa partir do coração. Nós adoramos ao Senhor com dízimos e ofertas, mas adoramos ao Senhor mais com o coração, então dízimos e ofertas precisam sair do coração. Nós adoramos ao Senhor quando servimos ao próximo, mas adoramos ao Senhor muito mais com o coração. Então, servir ao próximo precisa ser algo que sai do coração, sai de dentro de mim, vem do Espírito Santo dentro de nós. E essa busca, ela é cotidiana, ela é constante, ela é contínua. E o Pai procura esses adoradores por um propósito específico. E nesses 3 tópicos, eu quero destacar para você, primeiro, busque se encher do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos leva a adorar a Deus em espírito. Se o nosso espírito nasceu para Deus, nasceu de novo, e o Espírito Santo mora em nós, Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos leva ao Pai. Ele nos conduz ao Pai. O Espírito Santo nos leva a essa dimensão espiritual, em espírito. E é inconfundível quando somos tocados pelo Espírito Santo e levados a um lugar de adoração. Então, primeira questão que eu quero destacar nessa lição é: o que é que nós estamos fazendo cotidianamente para nos enchermos mais do Espírito, a fim de nos tornarmos verdadeiros adoradores? E é muito comum no auditório, no culto, no estilo da igreja, muita gente só assistir, muita gente só raciocinar intelectualmente as coisas teológicas, mas eu e você precisamos nos vulnerabilizar. E essa vulnerabilização começa de forma emotiva, emocional, sim. Nós nos quebrantamos, nós nos rendemos, nós confessamos, nós choramos, nós nos derramamos diante dele e começamos a adorá-lo com o coração, às vezes com uma dança, às vezes com uma canção, às vezes com lágrimas, às vezes com palavras e decisões pessoais. Nós o adoramos. A palavra do Senhor diz em Salmos 25, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Portanto, a adoração vem com quebrantamentos e ela traz revelações, discernimento, entendimento, ampliação da visão do reino, das coisas espirituais. Por isso muitos são muito bons teologicamente, mas não são quebrantados, não são sábios, não conduzem a sua vida na intimidade com o Espírito Santo porque
não aprenderam esse caminho da adoração. E pode entender com toda tranquilidade, toda segurança, o louvor, a música, a proclamação, a comunhão do culto nos viabiliza, nos abre caminhos aplanados para um lugar de adoração. Não abra mão disso. A palavra do Senhor nos diz também que, segundo, a adoração diz respeito a uma entrega total. Quando eu e você buscamos o Espírito Santo e nos quebrantamos no altar, nós recebemos revelações, uma das primeiras coisas que acontecem é entrega total. Eu me rendo, Senhor. E não apenas de palavras no auditório, num momento do domingo, mas de todo o coração. E quando eu e você nos rendemos em doação total, ser dizimista passa a ser a maior alegria da vida, ofertar passa a ser a maior alegria da vida, servir aos irmãos passa a ser a maior alegria da vida, cultuar ao Senhor, estar presente, participar, receber ministrações, estudar a palavra, passam a ser as coisas lindas, deliciosas da vida, porque nós nos entregamos. Nós não estamos mais atrás do que nós queremos, do que nós precisamos, mas sim da presença dEle. E somos desafiados nessa lição a um nível mais elevado de intimidade, ou, em outra linguagem, a um nível mais profundo de intimidade. Eu quero desafiar você isso. A lição que nós temos no capítulo 22 de Gênesis traz a história de Abraão indo entregar seu filho Isaque no altar. E nessa lição nós entendemos que a adoração está diretamente relacionado a sacrifício. As duas palavras representam a mesma coisa no altar do Senhor. Adoração e sacrifício, adoração e entrega. Adoração e entrega daquilo que nos é mais caro. E Abraão foi entregar o seu filho, que lhe era mais caro, filho unigênito, filho único, filho primogênito, filho do milagre, porque eles eram estéreis. E agora o Senhor pede Isaque, Abraão vai lá e entrega, e quando ele baixa o cutelo, o Senhor diz, não faça isso, eu já sei que você me ama, que você entrega tudo por mim. Ao mesmo tempo, esse cenário em que aparece um cordeiro e ele imola o cordeiro, é também um ato profético do que Deus, como Pai, fez com seu Filho. Ele não teve o cutelo segurado. Ele imolou seu Filho, o cordeiro, por amor. Amor a mim e a você. Isso nos move a nos rendermos no altar, nos doarmos integralmente a Ele. E a adoração diz respeito à entrega total, a sacrifício. Quando dizimamos e ofertamos, estamos louvando e adorando ao Senhor. Quando damos ao Senhor o melhor do nosso tempo, em Sua presença, estamos adorando. Quando damos ao Senhor quebrantados nossas lágrimas, sons, palavras, cânticos, coração, adoramos ao Senhor. Então Ele vem e se revela. Então Ele vem e nos revela, nos conduz, nos guia. Nessa lição, eu quero deixar esses 3 ensinos básicos. Primeiro, busque se encher do Espírito Santo até que transborde. É o Espírito Santo que nos conduz na presença dEle em adoração. Segundo, no altar de adoração vem quebrantamento e vem revelações, direcionamentos. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E para qualquer área da sua vida. Terceiro, a adoração é doação, entrega total. Eu quero pedir que você baixe esse texto, imprima ou mantenha aí no seu tablet, leia, estude-o e se prepare não só para a reunião da quinta-feira, mas para a vida, para os seus momentos de adoração. Ajuda muito quando nós colocamos música e vamos cantar para o Senhor, porque a música nos leva a um processo de entrega, de rendição, um processo de toques, de elementos espirituais que estão nos timbres, nas frequências. Então nós declaramos com palavras coisas ao Senhor que vão nos levando a um altar de rendição. Faça isso. Tenha seu momento, seu tempo de adoração, de busca ao Senhor. Você certamente se emociona diante de filmes que assiste. Vai se emocionar.
diante da cena do altar durante a adoração ao Senhor. Eu quero incentivar você a viver isso. Leia as perguntas que estão nesse texto da lição e responda junto com seus irmãos na reunião de quinta-feira sobre essas perguntas. E que vocês tenham lá no grupo do discipulado ou na célula de vocês uma semana de muita frutificação. É o que pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos leve a um lugar de adoração, como Jesus declarou, em espírito e em verdade, e que sejamos mesmo encontrados pelo Pai como verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.